Muito que bem, começamos o dia com goleada e classificação para a semifinal. Sereias da Vila 4, Flamengo só 1. Hoje, vocês não vão acreditar, mas Santos foi o time da virada, Santos foi o time do amor de verdade. Felipe Noronha, bom dia para você. Já boa tarde, né? Que manhã maravilhosa vivemos hoje, hein? Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está vindo depois. Que manhã maravilhosa, valeu a pena largar o sono de domingo, acordar para ver o Peixão metendo 4 gols. E claro, você sabe que eu sou fã, Dandan metendo um lá dentro, que eu adoro lá dentro de Dandan 4 vezes. Santos nas semifinais, hein, Anitta? Parece um outro mundo que a gente vive, não só pela crise do masculino, mas porque é importante a gente lembrar, o feminino ano passado sequer passou de fase e agora está aí nesse mini campeonato paulista nas quartas de final do Brasil, nas semifinais do Brasileiro, né? Exatamente. Eu acho que esse jogo, o Santos começou um pouco mais cansado, um pouco mais moroso. Não diria que sentou em cima do resultado, mas não entrou tão ligado no jogo. Logo de início, assim, com 20 minutos mais ou menos, tomou um gol no que, para mim, foi uma falha na marcação, uma falha coletiva na marcação, mas mais uma vez a Camila Martins estava envolvida ali numa falha de marcação. Eu tenho batido nessa tecla porque acho que tem acontecido com uma certa frequência terem esses erros de marcação, mas também não tinha sido a primeira grande oportunidade do Flamengo. O Flamengo tinha saído num contra-ataque que, assim, por milagre, a Crivellari errou um gol que, pelo amor de Deus, se tivesse 2-0, talvez a história tivesse sido outra, mas quando o Flamengo consegue marcar o primeiro gol com a Leidiane, o Santos não se abateu, e eu acho que isso é muito importante. Como eu já falei no outro vídeo, o psicológico das Sereias da Vila, porque foram 2 vitórias de virada nessa semifinal, nessas quartas de final, o psicológico Não, delas está a gente muito abriu o mais em placar dia. no né? A gente abriu o placar e aí empatou e a gente fez mais 2, né? Foi Isso. isso. Esse só que foi de virada, mas você vê que as Sereias da Vila não se abatem, porque questão de 3 minutos depois, num cruzamento perfeito da Bia Menezes, que viveu um grande dia hoje, inclusive, as Sereias empataram com a Kathleen. Eu diria, Noronha, você pode discordar, mas hoje a Bia Menezes foi a melhor em campo para mim do Santos, apesar de ter alguns erros defensivos no primeiro tempo, deixando bastante espaço nas costas, que é algo que eu também já comentei algumas vezes. Ela deu assistência para o primeiro gol, fez o segundo gol e quando ela foi ganhando confiança, ela foi melhorando, roubando mais bolas. E hoje também é aniversário dela, então foi um dia muito feliz para a Bia Menezes hoje na Vila Belmiro. E vale dizer que uma pena que hoje o torcedor não tenha podido comparecer ao estádio, porque elas merecem muito, estão fazendo um ano muito bom. Você vê como o trabalho a longo prazo, né, Noronha, ele dá resultados. Quando você acredita, você avalia o trabalho de um treinador, você acredita no trabalho dele e você deixa ele treinar por mais tempo, isso pode acabar dando bons resultados, como é o caso do Cleiton, que já faz um ano desde que voltou ao Santos, e como você falou, ano passado não chegou nem nas quartas de final, e esse ano o time coletivamente muito bem. Eu quero falar uma coisa sobre a Cristiane, vou até anotar aqui para não esquecer, mas quero ouvir quem você acha que foi a melhor em campo. Meu Unicamp acho que foi a Bia, né? Até contextualizando para o pessoal, a Kathleen abre o placar no escanteio cobrado pela Bia. Depois a própria Bia faz um chute cruzado, assistência da Brena, para virar já no segundo tempo, né? Foi para o intervalo em 1-1. A Kathleen faz de cabeça de novo o terceiro. A Kathleen, a MVP do confronto, simplesmente Sim. na soma dos dois jogos, acho que é indiscutível, né? E o último gol da Camila Martins, um gol de cabeça 4-1. Inclusive, alguém tuitou: ai, não pode dar 9 minutos de acréscimo. Deu e fizemos 2 gols, dona Anitta. Fui eu. E um bastidor que rolou, que eu não vi pela Globo, mas parece na Globo eles falaram, foi que a zaga do Flamengo falou: marca 4 que ela é ruim. Nesse lance da Camila. Ah, eu vi o Para pessoal roubar brincando. a bola, não sei o quê. E aí a Camila foi lá e fez o gol. Justíssimo. Joga na cara delas. Muito bom, E, exato. e é importante lembrar para o pessoal que talvez esteja vendo só porque foi uma goleada, o Santos tinha vencido de 3-1 na ida. Então, assim, o 1-0 não era um crime, não estava sendo eliminada, não era o maior problema do mundo. Claro, se toma o 2, vai para os pênaltis, mas 1-0 o Santos podia controlar o jogo e fez isso certo. E é isso que eu ia falar, porque no Sport TV, eu vi o jogo no Sport TV, tanto o Dandan lá dentro quanto o Lédio ficaram falando que no primeiro tempo o Flamengo jogou melhor, jogou melhor, jogou melhor. Mas, tipo, quem precisava fazer gols era o Flamengo. O Santos não precisava se desesperar. E mesmo assim teve falta no travessão, teve o gol, teve 2 bobeadas na zaga, verdade. Tanto que sofre um gol e o outro não entra por milagre. Mas o Santos não precisava atacar desesperadamente. Quem precisava era o Flamengo.
E no segundo tempo isso ficou muito claro, tanto que o Santos abusa de contra-ataques, perde alguns gols até por posições de impedimento que não precisavam ter sido marcadas pelo ataque, né? A bandeira e o juiz acertaram. Teve um gol anulado, inclusive, por impedimento, que eu acho que foi da Fabi. Se eu tiver errado, Foi, você me milimétrico. Aliás, corrige. a Fabi jogou um bolão hoje, hein, É, Noronha? Ressaltou bastante. Acho que hoje foi até mais evidente do que no outro jogo, quanto ela é inteligente, o quanto ela sabe se posicionar. Ela roubou muita bola para sair em contra-ataque hoje. Eu achei que ela realmente foi muito bem. E vale lembrar que hoje o Santos teve duas baixas, três, mas duas que eu acho que são muito importantes, Tainá Maranhão e Jane, que são duas jogadoras, duas pontas, a Tainá Maranhão ponta esquerda e a Jane ponta direita, que dão muita velocidade para o ataque do Santos. E normalmente, para dar uma arejada no time, o Cleiton costuma colocar as duas, e nenhuma das duas estava disponível hoje. A Eriquinha também não estava disponível, e também foi muito bom que a Taizinha aguentou o jogo inteiro, e eu acho que jogou bem mais uma vez. E aí o Santos conseguiu um desempenho muito bom. Para mim, só complementando essa questão deles falarem, o Flamengo jogou melhor no primeiro tempo, cara, o Santos não precisava. O Santos foi levando o jogo no empate, no empate, no empate. Quando o Flamengo se desesperou, só estocada de contra-ataque. Para mim, o Santos fez um jogo inteligentíssimo, né? E a gente elogiou a Bia, a Kathleen, que, de novo, a Kathleen acabou com o primeiro jogo. Se você não viu o primeiro jogo, procura os melhores momentos, procura a nossa análise. A Kathleen destruiu e hoje E a meteu gente dois não gols. senta Assim, em cima da história da Kathleen no Santos neste canal. Não é o caso. jamais, exato. Os elogios são porque nesse confronto ela foi espetacular. A Brena hoje jogou muita bola. Eu acho que o time inteiro jogou muito bem, mas você queria falar da Cris. Como a Cris é a mais famosa assim, para o público que não acompanha tanto, acho que pode ser um bom momento. Já que eu sei que vai ser crítica, porque a Cris não jogou bem, vamos tirar isso aí da frente. Fala, Dan. Então, não achei que a Cris jogou bem, acho que ela estava mal posicionada em muitos momentos, impedida em momentos que não precisava estar, errou passes muito bobos, sabe? Ela foi fazer um pivô uma hora e aí calculou mal, deu a bola para o Flamengo, então achei que ela realmente não jogou bem hoje. Sou muito fã, claro que sou, mas também não preciso esconder aqui o dia que ela vai mal. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que é muito forte a gente ver o Santos jogando tão bem num dia que a Cris estava tão mal. Não precisar da Cris, exato. Exatamente, eu acho que isso mostra a força coletiva desse time. E desde o começo, quando saiu o confronto Santos e Flamengo, as pessoas me perguntavam: mas você acha que o Santos consegue passar? Eu falei: acho, porque o Santos é mais time do que o Flamengo. E eu acho que isso ficou muito Foram exposto 3 nos dois jogos pro jogos. Flamengo no Brasileiro, né, Anitta? 3 Sim. jogos, 3 vitórias e 3, com todo respeito, sacodes. O mais apertado foi o jogo passado, um 3-1. Exatamente, porque o primeiro foi 3-0, depois o 3-1 e agora o 4-1, que o Santos, no fim do jogo, brincou. Porque enquanto o Flamengo parecia que tinha largado o jogo porque já tinha assumido a derrota, o Santos falou: aqui não, a gente vai para cima. E foi muito bem, até porque vale a soma de pontos continua. Agora, entende? Tipo, a colocação do que foi na primeira fase continua somando pontos. O número de gols faz diferença, saldo de gols pode fazer diferença. Então o Santos foi para cima e conseguiu uma goleada nesse domingo de manhã. A gente elogiou vários jogadores. Tem mais alguma em específico que você queira comentar? Olha, eu acho que a gente tem que falar da Gi Fernandes, é muito difícil não falar dela. É uma menina que tem 18 anos e joga que nem gente grande, jogou muito bem hoje na defesa e no ataque. Como eu já falei, ela não era lateral, ela jogava como meio-campista, volante, e foi improvisada na lateral por falta de uma lateral direita, pegou para si esse desafio e tem jogado muito bem. Ela joga ali com a Taizinha, que muitas vezes a Taizinha cai para a direita, e elas conseguem fazer boas tabelas. Eu acho que vale a gente destacar o quanto ela se adaptou bem à posição. E aí teve algumas alterações, né, no jogo, e eu acho que como o Santos já estava embalado, já estava bem, todas as alterações, as jogadoras acabaram entrando bem. Eu gostei muito da entrada da Laura Valverde, acho que mostrou personalidade, né? Não é fácil entrar no lugar da Brena, que é a capitã do nosso time, que hoje jogou uma bola assim, o fino da bola, jogou de terno. Eu amei o comentário que alguém fez no Twitter, desculpa que eu não vou lembrar quem foi, e no segundo gol do Santos parecia o Arouca, porque ela estava de trança, parecia o Arouca passando a bola ali na lateral. É verdade. O gol que o Neymar fez na Libertadores. E passando para a Bia Menezes fazer esse segundo gol da virada. Então eu gostei muito dela, gostei da entrada da Laura. Achei que a Ana Carla não entrou mal, às vezes ela não estava entrando tão bem, mas hoje acho que ela entrou bem também no jogo. Então, acho que no geral as sereias foram muito bem, abaixo da crítica, talvez a Cris, principalmente um pouquinho a Yaya. E assim, Noronha, vale a gente contemporizar que também teve assim, o clima em Santos hoje deve estar daqueles calores insalubres.
Então teve muita mudança também, porque as jogadoras cansaram com justiça. Tipo, jogar com 27 graus, temperatura, assim, sensação de 28, 29. 27. Quem já Exato. pisou em Santos sabe que 27 é a sensação de 78, né? Exatamente. Então isso eu acho importante também. Sem dúvida. Foram 3 jogos ao mesmo tempo no Brasileiro Feminino, para quem não sabe. A Ferroviária eliminou o Inter em Araraquara, que devia estar nevando em Araraquara 10 da manhã, uma delícia. E o Palmeiras caiu no Allianz para o São Paulo, né? Quem quiser pesquisar aí, uma zebra. Para quem não sabe, o Palmeiras foi o segundo, o São Paulo passou em sétimo. E no Allianz, o São Paulo virou o jogo, começou perdendo e passou com 3-1. O terceiro gol que o Flamengo, mas antes de falar, Palmeiras tomou foi vergonhoso, mas tudo bem. Foi vergonhoso, foi mesmo. Antes da gente passar para a semi, que o Santos está na semi, vamos reforçar isso, é importante, porque se você assiste futebol para ver o Santos, você não anda sendo muito feliz, a gente está feliz hoje. Acho que vale a gente falar um pouquinho do trabalho do Cleiton, né? Só um bastidor ou uma curiosidade, quarta-feira, saindo da Vila em meio ao gás de pimenta, o Cleiton Lima estava saindo no mesmo momento que eu. E ele passou em frente a um bar famoso ali na Vila, que eu não sei o nome, não é o do Alemão, nem o do João, é um outro. E alguém gritou, pô, Cleiton, bota as meninas domingo. Aí ele falou, vai entrar as meninas, tem jogo domingo, e teve hoje. E o Cleiton tem feito um trabalho muito, muito bom, né, Anitta? Você já elogiou em outros vídeos, falei no vídeo passado e falo de novo. Tem um vídeo que eu vou colocar nos relacionados, que a Anitta, como é que fala? Dá uma explicação muito grande, disseca, era a palavra que eu queria, disseca o trabalho do Cleiton desde que ele voltou. E eu acho que hoje foi mais um jogo muito bom dele, né? Controlou bem o adversário, leu bem o jogo e tá nas semis com merecimento. Eu acho que tem duas partes do futebol, né? Tem uma parte que é a parte tática, de conhecimento e tudo mais, e que muita gente temia que o Cleiton tivesse ultrapassado, porque os tempos áureos deles nas sereias foi há 10 anos, né? Então, passaram 10 anos, e aí, será que ele continua sabendo de bola? Eu acho que ele mostrou que ele continua, sim, sabendo de bola. O Santos joga muito bem, mesmo quando a sua principal jogadora não tá tão bem. Várias jogadoras evoluíram com ele, como eu já falei várias vezes, mas para quem está vendo só hoje, o que ele fez a Kathleen melhorar taticamente é brincadeira, é absurdo. E tem a parte da mística, que eu levo em consideração, acho que o futebol tem esse ingrediente também, que é você conhecer o time, você saber do potencial dessa camisa, e eu acho que isso o Cleiton tem demais. Ele entende demais o que é o Santos. Por uma história dentro do clube, ele já treinou várias jogadoras, mas a Fabi Simões é uma jogadora que ela oscilou bastante e ele conseguiu recuperar ela, colocá-la para jogar melhor. Foi ele que colocou a Gi Fernandes para jogar de lateral e tem conseguido fazer ela jogar. Então, eu acho que ele consegue combinar uma tática boa com também elevar essas jogadoras assim com o status de saberem vocês estão jogando nas Sereias da Vila. Mas eu acho que aí vem o grande desafio dele, que é esse confronto que muito provavelmente vai ser contra o Corinthians. Né? O Corinthians joga segunda-feira contra o Cruzeiro, mas ganhou em Cruzeiro por 2-1, e agora é o mando delas, né? Das jogadoras do Corinthians na Fazendinha, que provavelmente vai ter um público legal, mesmo sendo segunda-feira. Difícil o Corinthians não se classificar. E aí o jogo é só daqui um mês, é só depois da Copa Feminina. Então tem muito tempo para se preparar, mas o Santos tem como grande calcanhar de Aquiles o Corinthians, que é o melhor time do futebol feminino no país. Mas todo mundo no Brasil tem, Exato. Né? Quase ninguém derrota. Só a Ferroviária, que às vezes acorda para a vida e faz essa. Exato, mas eu acho que aí ele vai ter que fazer o dobro, o triplo desse trabalho de confiança para que o Santos chegue muito bem nessa semifinal, que deve ser contra o rival mais difícil que tem. Do outro lado da chave, jogam São Paulo e Ferroviário. É isso. Talvez tenhamos público nessa partida das semifinais, vai depender, claro, do julgamento do STJD, se vão punir o time masculino, porque lembrando que a punição agora preventiva de 30 dias é o estádio, então o Santos não pode jogar com o público em nada. Mas, de repente, quando houver o julgamento, a punição seja diferente, seja só para jogos do brasileiro masculino, a gente não sabe, mas a gente fica na esperança de que tenham um bom senso, eu acho até, e não levem essa punição para o feminino, até porque, vamos tentar ser prático aqui, vai passar na Globo, você quer mesmo um jogo na Globo de novo, sem público e tal, Santos e Corinthians, eu acho que seria interessante para o produto, né, ter público na Vila, mas a gente fica na espera, e é só em agosto, como a Anitta falou, por causa da Copa Feminina. Palmeiras caiu, um milagre. São Paulo e Ferroviário numa semi, Santos e Corinthians, a não ser que aconteça uma coisa muito bizarra,
amanhã, Que eu torço segunda-feira. por isso, Mas, tá? Anitta, Vamos deixar bem claro que a gente torce por isso. Não, claro. Torce pro Cruzeiro. A gente tá sendo realista, mas a gente torce por um milagre. Você falou que o trabalho vai precisar ser em dobro. Eu recebi já, por exemplo, no grupo dos membros, um questionamento. Mas dá para ser campeão? Dá. Claro que a resposta é dá. Você tá viva, dá. Ué, tá jogando. Mas o que o Santos pode fazer? O Cleiton vai ter que pensar em dobro, ler em dobro, fazer esse time jogar o dobro. Mas o que em específico o Santos pode fazer contra esse Corinthians que você fala? Se acertar isso aqui, a gente tem mais chance. Tá. Primeiro, não ficar impedido toda hora. Acho que isso é um ponto muito importante. E tem que fortalecer muito bem esse trabalho da zaga, essa marcação nos contra-ataques rápidos. O Corinthians é um time bastante vertical, que faz passes muito certeiros, e não dá para a zaga do Santos bobear. Assim, a linha, essas 4 jogadoras da linha defensiva do Santos tem que estar ligadas o tempo inteiro, porque uma bobeada, o Corinthians faz o gol. No Campeonato Paulista, o Santos perdeu de 1-0 do Corinthians num gol relâmpago no começo do segundo tempo. Então, assim, uma bobeada, elas fazem o gol. Elas não jogaram bem contra o Cruzeiro. Mesmo assim, ganharam. Tudo bem, um pênalti que eu acho bem que dá para questionar bastante, mas mesmo assim, elas ganharam. Então, o Corinthians tem muitos artifícios para fazer gol. Então, para mim, a linha defensiva do Santos tem que estar 100% concentrada nesses 2 jogos. E o meio de campo tem que fechar o meio para não deixar também os chutes de fora da área serem um perigo. Eu diria que esse é o principal. Óbvio, tem 1000 coisas que a gente pode falar, mas o principal para mim é isso. 100% de foco da linha defensiva e um meio de campo que feche a entrada da área para não ter o chute de longa distância. Muito bem. A gente sabe que nos vídeos das sereias a Anitta manda, então deixa eu fazer meu último comentário. Que bom que a gente enfiou 4, que bom que estamos nas semifinais, que bom que o Santista, que foi inteligente, acordou cedo, se divertiu essa manhã. Não é todo dia que o Santos, em qualquer categoria, tá? Do sub-12 masculino ao profissional feminino, tem ganhado, conseguido uma vaga tão importante, no torneio mais importante do país. Vira um mini paulista agora, né? Então é meio que uma prévia até do estadual, que o Santos está vivo, as sereias estão vivíssimas, muito bem no Paulista. Ganharam essa semana, inclusive, do São Bernardo. Então, pô, se divirtam, aproveitem esses momentos, e daqui um mês e pouco a gente volta para tentar torcer contra o Corinthians ou contra o Cruzeiro. Vai que, né? A gente nunca sabe. Anitta, e obrigado. Só para lembrar... Desculpa, eu te interrompi. Não, eu ia falar obrigado, a gente encerra o vídeo. Tá. A gente tá com um problema de delay, vocês podem perceber. Ah, tá. Bom, só para lembrar que tem mais um jogo antes da pausa para a Copa, que é nessa quarta-feira, às 7 horas da noite. O mando é do Santos, deve jogar na Vila Belmiro fechada também, sem público, infelizmente. Quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Taubaté. Então é a chance da gente ver as sereias da Vila mais uma vez antes do fim, antes dessa pausa para a Copa. Pelo Paulistão, como o Noronha falou, Sereias da Vila muito bem, obrigada também no Campeonato Paulista, estão em segundo lugar, atrás de adivinha quem do Corinthians, mas tudo bem, vamos assistir mais esse jogo, acompanhar mais uma vez, e daqui a um mês a gente vai ter esses jogos, então, da semifinal do Brasileirão, mas assim, sem espírito derrotista, que eu acho que sim dá para o Santos ser campeão do Paulista, do Brasileiro, tem chance nos 2 torneios. O que eu quero dizer Ô, Anitta, se o São Paulo tirou o Palmeiras, a gente pode tirar o Corinthians. Para mim é uma comparação até faz sentido. É um time muito pior, na teoria, no papel, e foi lá e ganhou, jogou bola. O São Paulo eu acho que é um time de muita tradição no futebol feminino, e o Palmeiras é um pouco supervalorizado, na minha opinião, até porque o Palmeiras fez um erro grotesco que forçou a Zanerato num jogo muito mais fraco e hoje estava sem a principal jogadora do time, e as consequências estão aí, né? Mas eu acho que tudo pode acontecer, jogo de futebol é isso. Esse era para ser o confronto mais equilibrado entre Santos e Flamengo, o agregado foi 7-2, né? Então, muito bom de matemática, pessoa de humanas. Então, eu acho que tudo pode acontecer e o apoio da torcida é fundamental. De verdade, é quem mais merece o apoio da torcida hoje. Então, vamos para cima. E o Cleiton tem bastante tempo para trabalhar e corrigir esses erros que acontecem com um pouco mais de frequência, como impedimento e bobeadas da zaga. Vou torcer para a Camila ir para a Copa, né? Nossa goleira, que tem chance. A convocação é no meio de semana? Terça. Né? Terça-feira. E nenhuma outra vai, a gente precisa ser honesto. Então vai ter tempo para treinar e treinar e treinar e treinar. Então isso pode ser muito bom. Obrigado, Anitta. Agora sim, agora pode encerrar o vídeo. Beijo para todo mundo. Gente, é isso. Um beijo para vocês. Obrigada por acompanhar esse vídeo. Deixa seu like aqui, comentem. Adoro vídeos que a Anitta participa. É isso. Só para me sentir melhor. Um beijo para vocês e a gente volta para falar de Sereias da Vila em qualquer ocasião que a gente tiver.
Beijo, tchau.